Respire fundo e permita que este momento exista sem pressa, porque há algo poderoso em simplesmente estar presente no próprio corpo, em sentir o peso dos músculos, a firmeza do peito, a textura dos pelos que cobrem a pele como um símbolo silencioso de força e maturidade. Algo que não precisa ser explicado, apenas sentido, porque o corpo masculino natural carrega histórias que não foram escritas com palavras, mas com esforço, suor, disciplina e tempo. E cada detalhe visível revela uma jornada invisível de resistência, de construção diária, de escolhas feitas quando ninguém estava olhando, e é exatamente essa presença crua, real, sem filtros, que chama a atenção, não pelo exagero, mas pela verdade que emana, pela confiança tranquila de quem não precisa provar nada a ninguém, porque sabe quem é, sabe o que construiu e sabe o valor da própria essência. E quando esse homem caminha, não é apenas o corpo que se move, é uma energia que ocupa o espaço, uma postura que comunica firmeza, uma calma que impõe respeito, porque força de verdade não grita. Ela se sustenta no silêncio, no olhar firme, na respiração controlada, no peito que sobe e desce com naturalidade, coberto por pelos que não escondem nada, mas revelam autenticidade. Lembrando que o masculino não precisa ser polido para ser belo, não precisa ser suavizado para ser aceito, não precisa ser moldado por expectativas externas para ser admirado, pois existe uma beleza profunda no que é bruto, no que é natural, no que carrega marcas do tempo, do treino, da vida, e cada fio de cabelo, cada curva do corpo, cada sombra desenhada pelos músculos sob a luz, conta uma história de identidade, de pertencimento, de alguém que habita o próprio corpo com orgulho, sem pedir permissão, sem se desculpar por ser intenso, porque intensidade também pode ser calma, pode ser presença, pode ser controle. E é nesse equilíbrio entre força e serenidade que nasce algo irresistível, algo que atrai não pelo excesso, mas pela consistência, pela sensação de segurança que emana de um corpo que se sustenta, de um homem que conhece seus limites e sua potência. E quando ele para, respira, observa, existe ali um convite silencioso para desacelerar, para sentir, para lembrar que o corpo não é apenas aparência, mas linguagem, é memória, é expressão. E o corpo masculino forte, peludo, natural, fala de coragem, de autenticidade, de resistência contra um mundo que tenta padronizar, apagar, suavizar o que nasceu para ser intenso. E é por isso que olhar para esse corpo desperta algo profundo, quase instintivo, porque ele representa aquilo que é real, aquilo que não foi editado, aquilo que não se esconde e, ao mesmo tempo, não se exibe em desespero, apenas existe, firme, inteiro, presente, ocupando seu lugar no mundo, lembrando que a verdadeira atração nasce quando alguém se sente confortável na própria pele, quando aceita sua natureza, quando honra sua construção. E nesse instante, sem esforço algum, torna-se magnético, porque o corpo alinhado com a mente cria uma presença impossível de ignorar. Uma presença que não precisa de palavras, apenas de tempo, de silêncio, de respiração compartilhada. E assim, neste espaço, celebramos o masculino em sua forma mais honesta, mais forte, mais bela, não como um ideal inalcançável, mas como uma realidade viva, construída dia após dia, com disciplina, com suor, com identidade, com orgulho silencioso. Porque ser forte não é apenas levantar peso, é sustentar quem você é permanecer inteiro, é caminhar com o corpo erguido e a mente tranquila, sabendo que a sua essência não precisa ser explicada, apenas sentida. E é exatamente isso que torna o corpo masculino natural tão fascinante, tão presente, tão impossível de ignorar. Existe algo poderoso no corpo masculino natural. Algo que não precisa ser explicado,
apenas sentido. A presença de um homem forte, confiante, com o corpo marcado pelo tempo, pelo treino e pela vida, fala antes mesmo de qualquer palavra. É uma energia silenciosa, firme, que ocupa o espaço com naturalidade. O corpo masculino não é só forma, é história. Cada músculo carrega disciplina, cada linha revela constância, cada detalhe mostra escolha. Não é sobre perfeição, é sobre autenticidade. É sobre aceitar o que é real e transformar isso em força. O corpo se torna um reflexo da mente focada e da determinação diária. O treino não começa no ginásio, começa quando ninguém está olhando. Começa na decisão de não desistir, de levantar mais uma vez, de continuar quando o corpo pede descanso, mas a mente escolhe avançar. É nesse ponto que o corpo muda. E o homem também. Há beleza na força contida, no silêncio entre uma repetição e outra, na respiração pesada, no suor que escorre como prova de esforço honesto. O corpo responde à dedicação, mas a confiança nasce do processo. Não é exibicionismo, é presença. O corpo masculino forte inspira porque representa controle, foco e equilíbrio. Não é apenas estética, é postura. É a forma de andar, de olhar, de ocupar o próprio espaço com segurança. Um corpo trabalhado reflete respeito por si mesmo. A verdadeira atração vem da naturalidade, do homem que não força uma imagem, mas sustenta quem é. Que entende que o corpo é uma ferramenta, não um troféu. Um meio de expressão, não de validação. No fim, o corpo é só o começo. Ele abre portas, chama atenção, desperta interesse. Mas é a energia, a calma e a firmeza que mantém o olhar. A força real é silenciosa. E exatamente por isso, irresistível. Respire fundo e permita que sua atenção se concentre apenas neste instante. Porque existe algo profundamente magnético na presença de um homem que não tenta impressionar, que simplesmente existe, ocupando o espaço com o peso natural do próprio corpo, com músculos construídos pelo tempo, pela disciplina silenciosa e pela constância diária. Um corpo onde cada linha conta uma história, onde os pelos não escondem nada, mas revelam autenticidade, força crua e uma masculinidade que não pede permissão para ser vista, porque ela simplesmente se impõe sem esforço. E é exatamente essa naturalidade que chama o olhar, prende a atenção e desperta algo difícil de explicar, como se o corpo falasse antes mesmo de qualquer palavra, comunicando segurança, presença e verdade. Um peito largo coberto por pelos densos que não seguem padrões de revista, mas seguem a lógica da natureza. Braços firmes que carregam marcas de trabalho, treino e persistência. Um tronco sólido que não existe apenas para ser admirado, mas que simboliza proteção, estabilidade e resistência. E enquanto o mundo tenta polir